Fala galera, professor Davidson de volta para gravar a aula número 2 aqui de História do Maranhão, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a Batalha de Guaxinduba e também dos Capitães Mores, tranquilo? E aí então, se liga no canal do Lembrador, se inscreva, ative o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, aí você vai receber uma notificação, tá bom? Inscreva, clica no botão inscrever-se e vai aparecer lá a opção de ativar o sininho. E aí você ativa o sininho, que aí vamos ficar de boa, tá bom? Aí se gostou do vídeo, dá um like. Se tiver alguma dúvida, comenta, bota no comentário. Tem a apostila também aí, super bacana, completíssima, tá bom? De história, de geografia do Maranhão, história e geografia do Brasil, com centenas de questões para você responder, se preparar e complementar com as aulas do Lembrador aqui. Tranquilo? Posso começar? Sem perder tempo, tem que assistir até o final, tá bom? E nem pense em baixar o vídeo. Vou te pegar bem aí, tá certo? Beleza, vou sair da tela aqui. Bora lá. Aula número 2, né? Falando do professor Davis, um trabalho no ArtSeb, no Topitinho, na Secretaria Municipal de Educação de Açailândia, no Dom Bosco, né? Em cursinhos, passei em concursos públicos e tal, mas isso aí deixa de mão, né? Bora lá. Graduado em História na Universidade Federal do Pará, mestre em História na Universidade Federal do Pará, já trabalhei no IFMA, já trabalhei na UEMA, já trabalhei na UEMA Sul, já trabalhei na UFPA, já trabalhei na Pitágoras, já trabalho em escolas públicas e particulares, aquele monte de coisa, e só não ganho dinheiro, mas trabalhar, eu trabalho. Então, bora lá. Batalha de Guaxinduba e Capitães Mores. Bora lá, bora começar. Começar com a questãozinha, hein? A Batalha de Guaxinduba inscreve-se entre os embates ocorridos no litoral do Maranhão. Ok. Século XVII, certo, 1615, né? Com reflexo na própria colonização do Brasil por Portugal. Essa batalha assinalou que a vitória definitiva dos portugueses sobre os franceses pela posse da costa norte do Brasil, a histórica decisão de Jerônimo de Albuquerque de render-se a Lavardie para preservar a vida dos seus combatentes. Jerônimo de Albuquerque, que foi lá expulsar os franceses, ele fez foi se render ou expulsou os franceses, tá? O fim das incursões dos países europeus sobre o território americano colonizado por Portugal, o extermínio dos povos indígenas vindos de Pernambuco ocupar o litoral maranhense, e a inferioridade bélica francesa, agravada pela inexistência de qualquer aliança com indígenas na região. Não índios mais, né? A questão aqui tá antiga o termo. Beleza, vamos eliminar logo aqui as incorretas, tá? A letra E, porque tá dizendo que não tinha inexistência, né, dos franceses com os indígenas, e eles tinham sim, nós vimos na primeira aula. O extermínio dos povos indígenas, que vindos de Pernambuco ocuparam o litoral maranhense, não teve esse extermínio, tá bom? O fim das incursões de países europeus sobre o território americano, colonizado por Portugal, não foi o fim, porque os holandeses ainda vieram, tá bom? A histórica decisão de Jerônimo de Albuquerque, pessoal, de render-se ao barão de Ravadier, de jeito nenhum, tá bom? Não teve isso aí. Então aqui é a letra A vitória definitiva dos portugueses sobre os franceses pela posse da costa norte do Brasil. Bom, beleza. Observe a representação da Batalha de Guaxinduba por meio de esculturas que se encontram na cidade de São Luís, na entrada do bairro Vinhais. Olha lá, ó. O monumento, tá? E se você observar, ao lado aqui tem uma santa, tá bom? De frente ao Jerônimo de Albuquerque, pessoal. Olha lá, questão religiosa, né? Jornada milagrosa, não sei se vocês sabem disso. Vamos lá. O período colonial do Maranhão foi marcado por muitos conflitos. O aparecimento de Nossa Senhora para Jerônimo de Albuquerque na Batalha de Guaxinduba significou a vitória contra as forças de quem? Aí também é complicado, viu? A gente aqui explica um negócio bem detalhado e aí vem uma questão fácil dessa. O Jerônimo de Albuquerque lutou contra o Manuel Beckman, na revolta de Beckman, pelo amor de Deus, hein? Lutou contra o Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau estava lá no Pernambuco, né? Com a invasão holandesa. Daniel de Latouche, que pretendia estabelecer no Maranhão uma colônia, a França Equinocial. Certo, muito fácil. Negro Cosme, lá na Balaiada, pessoal. Porra, o Bruce Lee também tá aqui. Não, também teve o Bruce na história do Maranhão aí, mas não tem nada a ver com isso aqui, tá bom?
Porra, fácil demais. Então, letra C de cavalo, tá? Daniel de la Toche. Bora lá, estudar a Batalha de Guaxanduba, pessoal. Então, aqui a imagem de novo, aquela mesma imagem, ó, com alta resolução agora, ó. Olha o Jerônimo de Albuquerque com um canhão lá e tal. Olha a Santa também ali, né, dando todo o aporte, né, espiritual para o Jerônimo de Albuquerque, tá bom? Então, bora lá ver a Batalha de Guaxinduba. Qual foi né, 1614, qual foi o contexto, né, da Batalha de Guaxinduba? Bora lá. Foi uma resposta, ó, contexto histórico, né? Resposta da coroa hispano-lusitana, né? Ou seja, Portugal e Espanha estavam sob a União Ibérica. Já falei para você lá na primeira aula. Então foi uma resposta da União Ibérica à presença francesa no Maranhão, ok? As tropas portuguesas e espanholas partiram de Pernambuco e também do Ceará. Beleza? Presta atenção. As tropas portuguesas que vieram expulsar os franceses do Maranhão vieram de Pernambuco e do estado do Ceará. Beleza. Quem eram os comandantes? Os franceses, quem era que estava lá sapecando tudo? Quem dominou a região primeiro, né? Daniel de Latouche e Isaac de Razilli, né? Força maior, aproximadamente 400 franceses e 2.000 guerreiros tupinambás, aproximadamente também. Muita gente, hein? E os espanhóis com os portugueses, os luso-espanhóis, como é que eles estavam? Sob a batuta, né? Sob a liderança do Jerônimo de Albuquerque, Maranhão, e Alexandre de Moura. Força principal, meu Deus, só 200 homens, com apoio de indígenas e aliados, potiguaras e tabajaras. Logo Tabajara, né? Pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, com um quantitativo bem menor, né? O Jerônimo de Albuquerque e o Alexandre de Moura sapecaram os franceses, pessoal. E esse confronto aí, então, em novembro de 1614, ocorreu na praia de Guaxinduba, próximo ao forte de Santa Maria, construído pelos portugueses para o ataque em 19 de novembro de 1614. Estratégia portuguesa, qual é que foi? Para vencer aquele mundo de gente, né? Aliança com nativos. Jerônimo, que era filho de um português com uma indígena. Olha só que beleza, hein? Que interessante. O Jerônimo de Albuquerque era filho de português com indígena. Maria do Espírito Santo, o nome da indígena. Claro que ela não tinha esse nome, né? Botaram esse nome nela aí. Profundo conhecimento da área, beleza? Defesa e emboscada perto do forte de Caxinduba. Então, pessoal, o Jerônimo de Albuquerque fez uma emboscada, fez com que, né, atraiu as tropas francesas para um local, né, com acesso mais difícil e estreito. E aí, meu amigo, com a ajuda aqui do milagre de Guaxinduba, da Nossa Senhora, do Rosário, não teve para ninguém, tá? Os franceses foram duramente derrotados. Essa é a explicação mitológica, mas na explicação racional é a questão mesmo da estratégia, que o Jerônimo de Albuquerque foi fera mesmo ali, se espelhou no Napoleão Bonaparte, né? Se bem que Napoleão nesse tempo aí nem existia, né? O Napoleão é lá de final do século XVIII, né? Século XVII, na verdade, que nasceu, né? Só que ele governou ali em 1804, ele se torna imperador francês, né? Século XIX, é isso mesmo. Ele nasce no final do século XVIII, né? E governa ali no século XIX. Um exímio general. Então não teve jeito. Eu acho que foi o Napoleão que se espelhou aqui, então, no Jerônimo de Albuquerque, né? Que o Jerônimo veio bem antes do Napoleão Bonaparte, aí 200 anos antes. Então, explicação mitológica, né? O milagre de Guaxinduba, anota isso aí, pessoal, no seu caderninho. Segundo crônicas do Frei Cristóvão de Lisboa, no auge da batalha, com os portugueses em desvantagem, estava perdendo, é igual aquele filme, né? O pessoal vai perder, você pensa que vai morrer todo mundo, aí do nada, né, eles conseguem virar o jogo. Então a Nossa Senhora de Rosário teria aparecido, fazendo com que a areia da praia se transformasse em pólvora e as pedras em balas de canhão para os lusos. Olha só, olha, não, olha só que coisa magnífica isso aí, essa explicação mitológica, hein? Do Frei Cristóvão de Lisboa. Porque a Nossa Senhora do Rosário apareceu ali, tá?
fazendo com que a areia da praia se transformasse em pólvora. Ou seja, Jerônimo de Albuquerque acendeu aquela pólvora ali e queimou aqueles soldados franceses, né? E as pedras se transformaram em bala de canhão. E aí os portugueses, as tropas lus portuguesas pegaram essas balas e carregaram os canhões lá no forte que eles construíram, né? O forte ali de Santa Maria, ó, e sapecou bala de canhão, sem dó nem piedade, porque não ia faltar bala de canhão, porque o mundo de bala de canhão que apareceu ali, tá bom? Então é uma explicação mitológica, mas que tem grande valor simbólico e cultural, tá bom? Então vai descaracterizar isso aí não, pensar que é só besteira, vai cair na tua prova, aí tu vai ver, hein? Beleza, então bora lá. Desfecho, né? O desfecho militar disso aqui tudo. Vitória tática portuguesa da batalha não expulsou os franceses de imediato. Presta atenção, isso aqui é importante demais, tá? A batalha não expulsou os franceses de imediato. Não expulsou os franceses de imediato, mas quebrou seu poderio militar e moral. Ficou lá, mas também ficou só o facho, né? Ninguém tinha moral para nada mais. Perdeu, apanhou igual cachorro. Permitindo o cerco final a São Luís em novembro de 1615, pessoal. Então, foi basicamente um ano, né, após aí a Batalha de Guaxinduba que os franceses foram expulsos em definitivo, tá? Significado disso tudo, ponto de virada decisivo para a expulsão dos franceses e consolidação da soberania portuguesa, né? Porque os franceses estavam ameaçados de perder esse território. Os franceses, os portugueses e os espanhóis, né? Que estavam sob a mesma coroa, a União Ibérica. O êxito luso-espanhol garantiu a posse da Amazônia e do Maranhão para a coroa. E o rio Amazonas também, né, pessoal? Que dava acesso ali a muitas jazidas naquela região do Peru. Tranquilo? Bora lá ver esses capitães Mori rapidinho aqui. Esse aqui não cai muito não, mas vamos ver, né? Capitães Mori. Nós tivemos então a primeira fase, né? De 1615 a 1621. Qual foi o contexto? Após a expulsão dos franceses, tá? Por isso que a data ali é 1615, tá bom? O Maranhão foi organizado como uma capitania major, né? Subordinado ao Estado do Brasil, sediado em Salvador. Era a capital do Brasil, era Salvador, né? Fundado pelo primeiro governador geral, né? Tomé de Souza. Então aí, o cargo de capitão-mor era a máxima autoridade militar. Pense num cara que tinha moral, né? O cara mandava na questão militar, na questão administrativa, na questão judicial, tudo era ele, né? É para mandar matar, é para mandar prender, é para mandar produzir alguma coisa, tudo aí era o Capitão Mó. Então o bicho mandava e desmandava e ninguém, né, dava conta dele não. O bicho era fodão mesmo. Funções: comandar as forças militares locais, tá? Então aí, ó, comandar forças militares locais, organizar as milícias, né, os grupos de proteção ali, que não existia polícia, né? Zelar pela defesa litorânea, tem que defender o litoral, aplicar ordens do governo, do governador metropolitano, que é o governador geral, tá bom? Atuar em julgamentos militares, negociar com populações indígenas, e o bom aqui, ó, arrecadar verbas de defesa quando necessário. A gente tá cobrança de impostos, né? Então aí são as funções do Capitão Mor. Capitão Mor. Esse Mor é massa demais, né? Principais nomes e ações dos Capitães Mor aí, ó. Jerônimo da Albuquerque é o besta, né? Expulsou os franceses, agora eu vou ser Capitão Mor, né? E aí foi o primeiro Capitão Mor no Maranhão. Iniciou a organização da colônia, fundou aldeamentos, enfrentou revoltas indígenas e consolidou o núcleo de São Luís. Beleza? Organizar lá, botou fogo em tudo aí. Alexandre de Moura era o comparsa do Jerônimo de Albuquerque, né? Eles lutaram juntos, cara. Então o Jerônimo foi o primeiro e o Alexandre de Moura foi o segundo. Quando o Jerônimo não quis mais, botou: agora vem Alexandre, comanda aqui essa capitania. Consolidou a defesa e iniciou a sistematização da administração, tá? Francisco Coelho de Carvalho, de 18 a 21, o último capitão-mor antes da criação do Estado do Maranhão e Grão-Pará. Enfrentou conflitos com missionários jesuítas, né? E também crise de abastecimento. Dificuldades de todos, né? Isolamento,
falta de colonos, hostilidade de algumas nações indígenas, dificuldade de comunicação com Salvador. Por você imagine, né, pessoal? Se hoje, né, o Maranhão é um lugar longe e tal, né? Imagina naquela época ali e tal. Né? Aí você pensa, aí Manaus então, é complicado demais. Porque até doido para chegar uma correspondência, para mandar um recado, tá? Aí demorava demais. Porque se o cara fosse a cavalo, né? Como é que é sair de São Luís a cavalo? Isso era uma ilha, né? Tinha que botar o cavalo em cima da canoa para atravessar ali. Ou então ia ter que fazer o barco mesmo, o contorno ali, todo o litoral nordestino, até chegar lá em Salvador, que era a capital do Brasil. Tu é doido, demorava demais. Então, é assim, é isolamento, né? Então, assim, isso complicou muito a administração, né? O desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social da região. Então, tudo era mais difícil. Tranquilo? Beleza, eu vou sair da tela de novo. Já basta, né? Segunda fase, né, dos capitães Mora. Ocorrendo a transição administrativa, né? Em 1621, quando foi criado o Estado Grão-Pará e Maranhão. O rei Filipe II, o rei de Portugal, né, o rei da Espanha e de Portugal junto, porque esse sistema aqui, a União Ibérica, só termina em 1640, tá bom? Ele é de 1580 a 1640. Em 1640 há a chamada restauração, que é quando um rei português vai assumir novamente o trono português. Então, o rei Filipe II cria o Estado do Maranhão, independente do Estado do Brasil. Então, tinha o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão. E o Estado do Maranhão, a capital era onde? São Luís, tá bom? Qual o objetivo? Melhor controle da região do norte, do comércio na foz do Rio Amazonas, né? Ciclo econômico inicial, o que começou lá a economia naquela região? Droga do sertão, cacau, né? Cacau é bacana demais, você engola os caroços tudinho inteiro. Baunilha, cravo, tá? Só uma coisa boa aqui para comida. Tranquilo? Beleza? Posso continuar? Pode, professor. Então tá aqui o mapa, né? Do estado do Maranhão. Olha o tamanho do bicho, né? Estado do Maranhão e Grão-Pará. A capital São Luís ali, beleza? E o resto é estado do Brasil. Claro que ele passa por algumas fases, né? Você pode olhar no mapa aí, ó. Tem estado do Maranhão, 1621. Epa. Rapaz, produção. A 1654. A estado do Maranhão e Grão-Pará, 1654 a 1751. Estado do Grão-Pará e Maranhão, 1751 a 1772. Estado do Maranhão e Piauí, 1772 a 1811, tá? Mas, independente da fase, a questão é a organização administrativa, né? É maior controle da metrópole sobre a sua colônia, tá bom? Para centralizar mais o poder. Beleza? Posso continuar? Então, vamos fazer aqui umas questõezinhas. A presença do Maranhão, a presença francesa no Maranhão, França equinocial, e o consequente confronto em Guaxenduba em 1614 estavam inseridos em um contexto geopolítico maior durante o período da União Ibérica. A principal relevância estratégica da região do Maranhão para as coroas de Portugal e Espanha era. Então, pessoal, ó, o comando, né? A principal relevância, tá? Estratégica da região do Maranhão para as coroas de Portugal e Espanha era apoio logístico e militar aos revoltosos de Olinda contra os invasores holandeses. Meu Deus do céu, invasão holandesa, meado 1630 e tanto. Para com isso, 1630, né? Então tem que dar errado. Não tem nada de apoio logístico holandês, não. Controle das rotas comerciais para o Brasil e especiarias para o Porto de São Vicente. Meu Deus do céu, São Vicente é São Paulo, é lá embaixo, não tem nada a ver com isso aqui não, cara. Proximidade com a foz do Rio Amazonas, considerada uma porta atlântica de acesso potencial às minas de prata do Peru, já falamos isso aqui várias vezes, então eu vou marcar esta alternativa C. O estabelecimento de um posto de abastecimento naval para a carreira da Índia. Que isso, gente? Não tem nada a ver isso aqui. Bora, próxima questão. A Batalha de Guaxenduba, ocorrida em 19 de novembro de 1614, foi o principal enfrentamento entre forças invasoras francesas da França equinocial e a expedição luso-espanhola, visando a retomada do território do Maranhão.
o comandante das tropas luso-espanholas que liderou o contingente em solo e que é historicamente reconhecido por sua atuação na vitória muito fácil. Francisco Frias de Mesquita, Alexandre de Moura, Jerônimo de Albuquerque Maranhão, Daniel de Latoche, pessoal, pelo amor de Deus, hein? Daniel de Latoche é um invasor, quem expulsou foi o Jerônimo de Albuquerque, mas também o seu amigo ali da letra B, o Alexandre de Moura, estava com ele, tá bom? Próxima questão. A Batalha de Guaxinduba, ocorrida em 19 de novembro de 1614, é um evento militar fundador da história maranhense. Sobre suas características estratégicas e consequências, analise as afirmativas abaixo. Um dos fatores estratégicos para os portugueses foi a aliança com os indígenas tremembés, que conheciam o terreno e eram adversários históricos dos tupinambás, aliados dos franceses. Tá? A vitória em Guaxinduba permitiu que os portugueses levantassem imediatamente o cerco a São Luís e nomeassem Daniel de Latoche como primeiro governador. Oh, meu Deus do céu. Opa, merda, peraí. Tudo errado aqui, né, pessoal? A vitória em Guaxinduba permitiu que os portugueses levantassem imediatamente o cerco a São Luís. Não, demorou um ano. A gente viu lá atrás. Presta atenção. E ainda está dizendo que botou Daniel de Latoche como primeiro governador do estado. Não. Que governador, gente? Governador é só na República, tá? Foi o Jerônimo de Albuquerque, né? Que começou a ser o capitão-mor, porque era capitania. O episódio relatado com o milagre de Guaxinduba, associado à intervenção de Nossa Senhora do Rosário, tornou-se um poderoso símbolo cultural e religioso, contribuindo para que esta santa fosse considerada padroeira do Maranhão. O desfecho da batalha garantiu definitivamente a posse francesa na chamada França Equinocial. Garantiu a posse francesa? Não precisa nem terminar de ler, tá bom? Então aqui a 3 está correta, tá? E também a 1 está correta, tá? Vamos ver, 1 e 3, será que temos 1 e 3? Estou com dúvida, 1 e 3, 1 e 3, 1 e 3, letra B de bola, rapaz. Show de boelas, letra B de bola. Vamos lá para a próxima questão. Ah, não tem mais questões. Já acabou. Fruta de Maril. Rapaz, foi rápido demais então, né? Pois eu só tenho que agradecer muito vocês terem continuado aqui, né? E não ter mudado de aula. Porque se você tivesse mudado de aula, aí você ia se lascar, não ia aprender nada. Então continua aqui no canal do Lembrador, tá bom? Professor Davidson, sou professor há muito tempo, 20 anos de experiência, com mestrado e tal. Trabalho aqui no Maranhão, conheço muito bem essa história do Maranhão e geografia também. Nós vamos ter as aulas de geografia, hein? Presta atenção. Se liga no canal, se inscreva, compartilhe com o pessoal. Isso aqui é para concurso militar do Maranhão, é para concurso de tribunal do Maranhão, onde é que cair, história e geografia do Maranhão. Pode se ligar aqui no Lembrador. E o pessoal do vestibular também, viu? Você do vestibular, presta atenção. Se liga aqui no Lembrador. Um abraço e até a próxima aula.